Antes do tempo, antes da luz, do vento, da terra ou da primeira pulsação, existia apenas Deus, infinito e eterno. Então ele pronunciou: haja luz. E a luz surgiu, quebrando as trevas como um trovão mudo. O vazio se curvou e o processo de criação teve início. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e sua voz desenhou o universo. Ele separou a luz das trevas, nomeando a luz como dia e as trevas como noite. Criou o firmamento entre os céus e as águas, reuniu os mares e revelou a terra seca. Os montes, os vales e os rios surgiram. Por sua palavra, a terra começou a florescer. Levantou árvores como a oliveira, a tamareira, o cedro do Líbano, e preencheu os campos com trigo, cevada, figos, romãs, uvas e vinhos. A grama cobriu o solo, e os céus se adornaram com luzes, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para vigiar a noite. Cada estrela recebeu um nome, e nenhuma ficou fora de seu lugar. Então Deus criou os peixes, o leviatã, as baleias e os cardumes incontáveis. Criou as aves, a águia, o rouxinol, a pomba, o falcão e os animais da terra, o leão, o cordeiro, o boi, o camelo, o lobo, a raposa, o cavalo e o coelho, cada um com seu instinto, sua beleza e sua forma. E Deus viu que tudo era bom, mas ainda não havia terminado. Ele olhou para o barro da terra e com suas próprias mãos formou o homem. Modelou seus ossos, músculos, olhos, boca, coração e dedos, mas ainda era pó. Até que o Criador se inclinou e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem abriu os olhos e viu a luz pela primeira vez. Ouviu os pássaros cantando, o som das águas correndo e o perfume das flores. Sentiu o calor do sol sobre o rosto e o céu azul o envolveu. Deus o chamou de Adão, feito da terra, e lhe deu domínio sobre tudo o que havia criado. Deu-lhe autoridade para nomear os seres vivos. E Adão disse: tu serás leão, porque tua força inspira temor. Tu serás cervo, pois corres como o vento. Tu, borboleta, és como flor com asas. E tu, o cão, serás meu amigo. Deus sorriu e plantou um jardim para o homem, o Éden, um lugar de abundância, com frutos doces e rios cristalinos. Deus caminhava com o homem entre as árvores da vida e conversava com ele como um pai com seu filho. Mas Adão estava só. Nenhum dos animais era igual a ele. Nenhum compartilhava sua alma, seu olhar, seu destino. Então, Deus o fez dormir. E enquanto Adão dormia, tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Quando Adão despertou, viu diante de si algo novo, não uma fera, não uma ave, mas alguém feito como ele, com olhos de luz e mãos suaves. Admirado, exclamou: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E assim, homem e mulher viveram em unidade e harmonia, sem medo, sem vergonha, tudo era bom. Mas no meio do jardim, duas árvores se erguiam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: de toda a árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia no jardim alguém observando, uma criatura antiga, a serpente enganadora, o inimigo disfarçado entre as folhas. Ela se aproximou da mulher e disse: foi isso mesmo que Deus disse? Que não podeis comer de nenhuma árvore? Eva respondeu: podemos comer dos frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não comêssemos nem tocássemos para que não morrêssemos. A serpente sussurrou: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerem, vossos olhos se abrirão e sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. A mulher olhou para o fruto. Era belo, desejável, parecia bom. Ela estendeu a mão, colheu e comeu, e deu a Adão, e ele também comeu. Naquele instante, tudo mudou. O que era luz se tornou sombra.
O que era pureza virou vergonha. Eles viram que estavam nus, costuraram folhas como vestes, se esconderam entre as árvores e Deus os chamou. Adão, onde estás? Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? O homem culpou a mulher culpou a serpente, e o silêncio caiu sobre o jardim. O pecado havia entrado no mundo. A morte se fez real. A terra seria marcada pelo suor. A dor se tornaria parte da vida, e o Éden seria fechado. Mas antes de expulsá-los, Deus fez algo inesperado. Matou um animal, cobriu o homem e a mulher com peles, e pela primeira vez o sangue foi derramado. Mesmo na queda, houve graça, uma promessa. Deus disse à serpente: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça. A esperança foi lançada como uma semente no chão do Éden, uma promessa de redenção, de que o mal não venceria e que um dia o caminho de volta ao jardim seria reaberto. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas Deus não os abandonou. Fora do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida. Eva concebeu e deu à luz seu primeiro filho. Com gratidão declarou: alcancei um varão com a ajuda do Senhor. Chamaram-no Caim. Alguns anos depois, nasceu outro filho, Abel. Enquanto Caim cultivava a terra, Abel se tornou pastor de ovelhas. 2 irmãos, 2 caminhos, 2 corações. Chegou o dia de oferecer sacrifícios ao Senhor. Caim trouxe o fruto da terra, o resultado de seu esforço. Abel, porém, trouxe das primícias do seu rebanho os cordeiros mais gordos, mais puros. E Deus atentou para a oferta de Abel, mas não para a de Caim. O rosto de Caim se fechou, seu coração ferveu de ira, e Deus lhe falou: por que estás irado? Por que caíste o teu semblante? Se fizeres o bem, serás aceito. Mas se não fizeres, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim ouviu, mas não se rendeu. Chamou Abel ao campo. Abel foi com confiança, mas ali, no silêncio do campo, o irmão se tornou inimigo. Caim atacou, feriu, e o sangue de Abel caiu sobre a terra. Pela primeira vez, a morte tocou a humanidade pelas mãos do próprio homem. Deus veio a Caim e perguntou: Caim, onde está teu irmão? Ele respondeu: acaso sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse: a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito serás, a terra não te dará mais força. Serás errante e fugitivo. Caim partiu com medo, com culpa, com o coração endurecido. Foi viver na terra de Nod, longe da presença de Deus. Construiu uma cidade, teve filhos, mas a maldade já havia sido semeada e crescia. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e de sua linhagem nasceu Enos. E foi então que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. As gerações passaram, a terra se encheu, mas também se corrompeu. Homens se tornaram deuses para si mesmos. A violência tomou as aldeias. O pecado foi herdado como sangue, mas no meio de uma geração caída, havia um homem diferente. Seu nome era Enoque. Enoque andava com Deus. Não apenas acreditava, ele caminhava com o Criador. No meio de um mundo escuro, Enoque era luz. Não seguia os caminhos dos homens. Era íntegro, devoto, falava com Deus e Deus falava com ele. E então, um dia, Enoque simplesmente não foi encontrado. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o tomou para si. E os homens se multiplicaram sobre a terra, as filhas nasceram para eles. E então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres conforme escolheram. Naqueles dias e também depois, havia gigantes na terra, os Nefilins. Estes eram os valentes, homens de renome. São descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O Senhor viu que a maldade se multiplicava
e que toda a imaginação do coração humano era má continuamente. E o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Então disse: destruirei o homem que criei, apagarei da face da terra todo ser vivente, porque me arrependo de os haver feito. Mas havia um homem, um só, que ainda achava graça aos olhos de Deus. Seu nome era Noé. Noé era justo. No meio de uma geração corrupta, ele andava com Deus, homem íntegro, obediente. E Deus lhe falou: Noé, o fim de toda a carne é chegado. Faz para ti uma arca de madeira de 3 andares, selada por dentro e por fora, pois farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e destruirei tudo o que respira. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Noé ouviu e creu. Durante anos construiu a arca, sob o sol, sob zombarias. Os homens riam. Nunca choveu? Que tipo de Deus julga com água? Mas Noé martelava e pregava justiça e seguia obedecendo. Então os animais começaram a chegar de 2 em 2: leões, águias, jumentos, zebras, lobos, ovelhas, elefantes, machos e fêmeas, segundo as suas espécies. E Deus disse: entra na arca, tu e tua casa, porque te tenho visto justo diante de mim. Noé entrou e Deus fechou a porta. E então o céu escureceu, o vento soprou diferente, o primeiro trovão rasgou os céus e a chuva caiu. Gotas no começo, depois torrentes, rios transbordaram, fontes do abismo se romperam. A terra foi coberta pelas águas, montes desapareceram, homens gritavam, corriam, mas a porta da arca estava selada. Durante 40 dias e 40 noites choveu. Tudo o que respirava pereceu, exceto Noé e os que estavam com ele na arca. O juízo havia caído, mas a promessa ainda estava viva. Porque Deus nunca destrói sem antes preservar. Sempre há um remanescente. Depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararate, e Noé enviou um corvo, depois uma pomba. A pomba voltou com uma folha de oliveira, e então Deus disse: sai da arca, tu, tua família e todos os seres viventes, multiplicai-vos, enchei a terra e faço convosco uma aliança eterna. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifício ao Senhor. E Deus colocou no céu o primeiro arco-íris, um sinal de sua promessa. Nunca mais destruirei a terra com água, ainda que o homem peque, eu, o Senhor, cumprirei a minha palavra. E assim o mundo recomeçou. Não por merecimento, mas por graça. Porque mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda preserva um justo e começa tudo outra vez. Após o dilúvio, Noé e sua família deixaram a arca. Diante de um mundo silencioso, ainda úmido da destruição, Deus falou: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Era um novo começo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deles viriam os povos que preencheriam novamente a terra. Sem seria o pai dos semitas, entre eles os hebreus. Jafé povoaria as ilhas e as terras do norte. E de Cão nasceriam povos como os egípcios, filisteus e cananeus. A terra se tornou fértil novamente, as árvores deram fruto, os animais se espalharam, e Noé, lavrador, plantou uma vinha. Com o tempo, fez vinho e um dia bebeu demais. Noé se embriagou e, embriagado, deitou-se nu dentro de sua tenda, desprotegido. Cão, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, mas em vez de honrá-lo, zombou, saiu e contou aos seus irmãos como quem expõe a fraqueza de outro. Sem e Jafé, porém, tomaram uma capa, colocaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram seu pai, sem olhar sua nudez. Honraram-no em silêncio. Quando Noé despertou e soube o que havia acontecido, falou palavras que ecoariam por gerações. Maldito seja Canaã, servo dos servos será entre seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. E Canaã lhe seja servo, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem.
Mas a promessa de Deus continuava. As gerações passaram e os descendentes de Noé começaram a se espalhar. Mas ao chegarem à planície de Sinar, decidiram parar. Ali disseram uns aos outros: vamos edificar uma cidade, vamos construir uma torre que toque os céus. Façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados. Tijolo sobre tijolo, a torre crescia. Não era apenas arquitetura, era ambição, era orgulho. Eles queriam chegar ao céu sem precisar de Deus. E então o Senhor desceu, olhou a obra dos homens e disse: eis que são um só povo e têm uma só linguagem. Agora nada será impossível para eles. Desçamos e confundamos sua língua para que não se entendam. Naquele instante, o caos tomou conta da cidade. Homens gritavam em vozes estranhas. As palavras não faziam mais sentido. A construção parou. A unidade se rompeu. A cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas da terra. E os homens se espalharam exatamente como haviam tentado evitar. O orgulho dos homens foi quebrado, mas Deus não desistiu da redenção. De todas as famílias da terra, ele escolheu um homem, não um rei, não um guerreiro, mas um homem de fé. Seu nome era Abrão. Vivendo entre os caldeus, ouviu uma voz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão seguiu a voz de Deus. Deixou para trás Ur dos caldeus, a terra de seus pais, a segurança do conhecido. Não sabia para onde ia, mas sabia quem o chamava. A cada passo, a promessa ecoava: farei de ti uma grande nação. Mas os anos passavam, e Sarai, sua esposa, continuava estéril. O ventre do qual deveria nascer a promessa permanecia fechado. A dúvida crescia, a idade avançava. E então Sarai tomou uma decisão. Disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Toma, pois, minha serva Agar. Talvez por meio dela eu tenha um filho. Abrão ouviu, e assim Agar concebeu. Mas quando soube que estava grávida, começou a desprezar sua senhora. Sarai se indignou e foi até Abrão, exigindo uma atitude. Abrão respondeu: eis que tua serva está em tuas mãos, faz dela como bem te parecer. Sarai então tratou Agar com dureza, e Agar fugiu para o deserto, mas Deus não a ignorou. Um anjo apareceu a ela junto a uma fonte de água e disse: volta, teu filho se chamará Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem, sua mão contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas dele farei também uma grande nação. Agar voltou e deu à luz Ismael, filho de Abrão. Ismael cresceu, mas quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Foi então que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. E Sarai passou a se chamar Sara, princesa. Deus estabeleceu com ele uma aliança eterna e prometeu: Sara te dará um filho e o seu nome será Isaque. Abraão riu, Sara também. Mas Deus sorriu e disse: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor. O tempo passou. E quando Abraão habitava nas planícies de Manri, próximo aos carvalhais de Hebrom, o Senhor veio visitá-lo com 2 anjos. Abraão os recebeu com hospitalidade, e o Senhor reafirmou: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Ao se levantarem para partir rumo a Sodoma, o Senhor declarou: o clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e o seu pecado é gravíssimo. Então, Abraão intercedeu perguntando: destruirás o justo junto com o ímpio? E se houver 50 justos, 40, 30, 10? E o Senhor respondeu: se houver 10 justos, pouparei toda a cidade. Porém, não havia. Os anjos chegaram a Sodoma, e Ló, sobrinho de Abraão, os acolheu em sua casa.
Mas os homens daquela cidade cercaram o local e desejaram violentá-los. Os anjos então feriram-nos de cegueira e disseram a Ló: toma tua esposa, tuas filhas e sai deste lugar, pois seremos enviados para destruí-lo. Ló hesitou, mas ao amanhecer os anjos insistiram: foge por tua vida e não olhes para trás. Então o Senhor fez cair do céu fogo e enxofre, e Sodoma e Gomorra foram devastadas. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ló refugiou-se com suas filhas em uma caverna, e ali, em meio ao medo e à confusão, suas filhas o embriagaram e se deitaram com ele, pensando preservar a descendência. Desses atos nasceram os Moabitas e os Amonitas. Enquanto isso, longe dali, Sara concebeu e deu à luz um filho, Isaque, o riso. O sorriso de Sara encheu sua tenda, e a alegria de Isaque preencheu o coração de Abraão. Mas esse mesmo riso trouxe divisão. Durante uma celebração, Ismael zombou do irmão e Sara viu. Indignada, disse a Abraão: expulsa esta serva e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará com o meu. Abraão se entristeceu, mas Deus lhe disse: atende à voz de Sara, pois em Isaque será chamada a tua descendência. Contudo, também de Ismael farei uma grande nação. Então Abraão despediu Agar e Ismael, dando-lhes pão e água. Eles vagaram pelo deserto, e quando a água acabou, Agar chorou amargamente. Mas Deus ouviu o clamor do menino e abriu os olhos da mãe para ver um poço. Deus esteve com Ismael, que cresceu forte e livre no deserto. Isaque também cresceu, e veio o dia da prova. Deus disse a Abraão: toma agora teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali como sacrifício sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão preparou tudo. 3 dias de caminhada, silêncio entre pai e filho. Isaque perguntou: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No alto do monte, Abraão ergueu o altar, amarrou Isaque e levantou o cutelo, mas o anjo do Senhor bradou: Abraão, não toques no rapaz, agora sei que temes a Deus. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e o ofereceu no lugar do filho. Chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, o Senhor proverá. E Deus reafirmou sua promessa: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, pois naquele monte não apenas Abraão foi provado, mas o próprio Deus revelou o futuro. Um dia outro filho seria entregue, e desta vez não haveria substituto. O cordeiro seria o próprio Deus. Sara viveu 127 anos, e ao falecer em Kiriat Arba, que é Hebrom, Abraão chorou profundamente por ela. Após o luto, ele a sepultou na caverna de Macpela. Com o tempo, Abraão também morreu, velho e farto de dias, e foi sepultado por Isaque e Ismael ao lado de Sara, na caverna de Macpela. A história agora passava para Isaque e sua esposa Rebeca, que ainda não tinha filhos. Isaque orou ao Senhor, e Deus atendeu a sua oração. Rebeca concebeu gêmeos, mas, durante a gestação, houve um grande conflito dentro dela. Ela buscou a Deus, que respondeu: 2 nações estão em teu ventre. 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas, e o maior servirá ao menor. O primeiro a nascer foi ruivo, peludo como um manto. Deram-lhe o nome de Esaú. O segundo veio agarrado ao calcanhar do irmão e recebeu o nome de Jacó. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era calmo e habitava em tendas. Isaque amava Esaú, pois gostava de comer da caça dele, mas Rebeca amava Jacó. O conflito entre os 2 filhos já estava se formando, e o ventre de Rebeca, que carregava 2 nações, já refletia as divisões que viriam. Certo dia, Esaú voltou do campo exausto e pediu a Jacó um prato de guisado.
Jacó então lhe respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú, desprezando o valor da promessa, jurou, e por um prato de lentilhas vendeu sua herança. O tempo passou, e Isaque, já velho e quase cego, chamou Esaú: vai ao campo, caça algo para mim e prepara-me uma refeição saborosa. Te abençoarei antes de morrer. Rebeca, ouvindo isso, chamou Jacó: traze 2 cabritos, farei uma refeição como teu pai gosta. Tu a levarás e ele te abençoará. Jacó hesitou, temeroso: e se ele me tocar? Sou liso e Esaú é peludo, serei amaldiçoado. Mas Rebeca insistiu: que caia sobre mim a maldição, meu filho. Ela preparou tudo. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú e colocou peles de cabrito em seus braços. Jacó entrou na tenda de seu pai, que ao tocá-lo percebeu a pele peluda. Enganado, Isaque abençoou Jacó, dando-lhe a bênção da primogenitura, uma bênção irrevogável. Quando Esaú chegou e descobriu o que havia acontecido, ele exclamou com amargura: abençoa-me também, meu pai. Mas Isaque, tremendo, já havia dado a bênção a Jacó. Esaú jurou matar Jacó, e Rebeca, ao saber disso, aconselhou Jacó a fugir para a casa de seu irmão Labão. Jacó partiu sozinho, sem nada além da bênção. Na primeira noite, dormiu ao relento, usando uma pedra como travesseiro, e teve um sonho. Ele viu uma escada que tocava os céus, com anjos subindo e descendo por ela. O Senhor estava no alto e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de Isaque. A terra onde estás deitado, eu te darei. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Deus continuou: eu estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores. Jacó acordou tremendo e exclamou: quão temível é este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Ele chamou aquele lugar de Betel e fez um voto: se o Senhor for comigo, me der pão e vestes, e me fizer voltar em paz, o Senhor será o meu Deus. Jacó seguiu até Harã, onde ao chegar encontrou um poço. Ali, ao avistar uma jovem se aproximando, ele a reconheceu como Raquel, filha de Labão. Jacó a amou à primeira vista, beijou-a e contou quem era. Ele foi recebido na casa de Labão, e em seguida disse a Labão: trabalharei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. 7 anos se passaram e para Jacó pareceram poucos dias, devido ao amor que ele sentia por Raquel. No entanto, na noite do casamento, Labão o enganou, e Jacó se casou com Lia, a filha mais velha. Pela manhã, ao perceber o engano, foi até Labão: por que me enganaste? Este respondeu: não se dá a menor antes da maior. Cumpre esta semana com Lia e te darei Raquel também, por mais 7 anos de trabalho. Jacó aceitou e então teve 2 esposas, mas amava apenas uma. Lia era desprezada, mas o Senhor a viu e abriu seu ventre. Ela deu à luz Rúben, Simeão, Levi e Judá. Raquel, estéril, invejava sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Jacó se indignou: estou eu no lugar de Deus? Raquel entregou sua serva, Bila, a Jacó, e ela deu à luz Dan e Naftali. Lia, por sua vez, deu sua serva, Zilpa, a Jacó, que teve Gade e Azer. Depois Lia teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e uma filha, Dina. Finalmente, Deus se lembrou de Raquel, que concebeu e deu à luz José, o filho da promessa, o filho da esperança. Todos esses filhos nasceram em Harã, na casa de Labão. Jacó prosperava ali. Seu rebanho crescia, seus filhos corriam pelas tendas, mas a relação com Labão estava ficando difícil. Então Deus falou com Jacó: volta para a terra de teus pais, eu estarei contigo. Jacó reuniu tudo o que era seu, esposas, filhos, servos e gado, e partiu em segredo. Labão o perseguiu, mas Deus apareceu a ele em sonho e disse: guarda-te de falar com Jacó, nem bem, nem mal. Eles fizeram uma aliança.
ergueram uma pilha de pedras como testemunho e se separaram em paz. Mas, ao se aproximar de Canaã, Jacó sabia que teria que enfrentar o passado. Seu irmão Esaú enviou mensageiros dizendo: Assim diz teu servo Jacó: Estive com Labão até agora, tenho bois, jumentos, servos e desejo encontrar graça aos teus olhos. Os mensageiros voltaram e disseram a Jacó: Teu irmão Esaú vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó ficou com medo e dividiu o povo em 2 grupos, para que, se um fosse atacado, o outro escapasse. Então ele orou: Ó Deus de meu pai Abraão, livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois temo que venha e me fira, a mim e às mães com os filhos. Jacó preparou presentes para Esaú: cabras, ovelhas, camelos, vacas e jumentas em rebanhos separados. Cada servo dizia: Este é um presente de teu servo Jacó, para meu senhor Esaú. Mas naquela noite, antes de atravessar o ribeiro de Jaboque, Jacó ficou só, e ali um homem lutou com ele até o amanhecer. Não era um inimigo comum, mas o próprio Deus em forma de homem. Eles lutaram e Jacó não soltava. O homem tocou a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a. Mas Jacó disse: Não te deixarei ir se não me abençoares. O homem perguntou: Qual é o teu nome? Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus, porque viu Deus face a face e sua vida foi preservada. Mancando, Jacó atravessou o ribeiro. Quando levantou os olhos, viu Esaú se aproximando. Ele se curvou 7 vezes até o chão, mas Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o e ambos choraram juntos. Jacó apresentou sua família a Esaú, ofereceu-lhe os presentes, mas Esaú tentou recusar. Tenho o bastante, meu irmão. No entanto, Jacó insistiu: Recebe, pois ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Eles se despediram em paz e Jacó seguiu seu caminho. Ergueu um altar ao Senhor, pois agora não era mais Jacó, o enganador. Era Israel, o homem que lutou e venceu. E foi na terra de Canaã, após a mudança de nome, que Raquel engravidou novamente. Durante a viagem, em meio às dores do parto, ela deu à luz um segundo filho. Ela chamou o menino de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó, agora Israel, deu-lhe outro nome, Benjamim, filho da minha destra. Raquel morreu ali, no caminho de Efrata, e foi sepultada no caminho. Jacó ergueu uma coluna sobre seu túmulo. O homem agora chamado Israel seguiu em luto, mas com a promessa ainda viva em seus filhos. Entre eles, um se destacava: o filho de Raquel, o filho do seu amor, José. Israel o amava mais do que todos os outros, porque ele era o filho da velhice e da mulher que ele mais amava. Deu a José uma túnica longa e colorida. Os irmãos viram isso e o odiaram. José, porém, era diferente. Ele tinha sonhos. Uma noite, ele teve um sonho e contou aos irmãos: Estávamos no campo atando feixes de trigo. O meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Os irmãos se indignaram e disseram: Reinarás sobre nós? Dominarás mesmo? José teve outro sonho e desta vez contou a seus pais: Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Até seu pai o repreendeu: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos inclinarmos diante de ti? Mas Israel guardou essas palavras no coração. Certo dia, Israel enviou José ao campo para ver como estavam seus irmãos. Quando eles o viram de longe, disseram: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar seu corpo numa cisterna. Diremos que uma fera o devorou. Rúben, o irmão mais velho, tentou impedi-los. Não tiremos a vida dele. Lançai-o na cisterna, mas não o toquem. O plano de Rúben era voltar depois para salvar José. Quando José chegou,
arrancaram-lhe a túnica e o lançaram na cisterna vazia. Enquanto comiam, viram uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. Então Judá disse: que proveito há em matá-lo? Vamos vendê-lo. Ele é nosso irmão, nossa carne. Eles venderam José por 20 moedas de prata. Os mercadores o levaram ao Egito, pegaram sua túnica, molharam em sangue de cabrito e levaram a Israel. Achamos isso. Reconhece se é do teu filho. Israel a reconheceu e rasgou suas vestes. Uma fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Chorou por muitos dias e disse: com luto descerei à sepultura por meu filho. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Mas o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia prosperava. Potifar viu isso e colocou José como administrador de sua casa. Tudo o que tinha foi confiado a ele. José era formoso de aparência e a esposa de Potifar o cobiçou. Deita-te comigo, disse ela. Mas José recusou. Eis que meu senhor me confiou tudo. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ela insistia dia após dia, até que um dia, quando José entrou na casa para cumprir seus deveres, ela o agarrou pela roupa. Ele fugiu, deixando a veste em suas mãos. Furiosa, ela gritou: veio a mim este hebreu para zombar de mim. Potifar, ouvindo a versão da esposa, lançou José na prisão. Mas mesmo lá, o Senhor estava com ele. O carcereiro-chefe entregou tudo nas mãos de José e nada do que se fazia ali escapava ao seu cuidado. Na prisão, José conheceu 2 oficiais de Faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Ambos tiveram sonhos na mesma noite e José os interpretou. Em meu sonho, havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar, floresciam e produziam cachos de uvas maduras. O copo de Faraó estava em minha mão. Tomei as uvas, espremi-as no copo e o dei a Faraó. José disse: os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te restaurará o teu cargo. Ao padeiro, José disse: em meu sonho, havia 3 cestos de pão branco sobre minha cabeça, e no cesto superior havia todo tipo de alimento para Faraó, mas as aves o comiam. José respondeu: os 3 cestos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te enforcará e as aves comerão tua carne. 3 dias depois, tudo aconteceu conforme José dissera. Mas o copeiro Mor se esqueceu dele. Passaram-se 2 anos, e então Faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas saíam do rio, seguidas por 7 vacas magras e feias, que devoravam as gordas. Mas embora comessem as vacas gordas, ainda permaneciam magras. No segundo sonho, 7 espigas boas e cheias brotavam de um único caule. Depois, 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, surgiam e devoravam as espigas boas. Nenhum sábio conseguiu interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro Mor se lembrou de José, que estava na prisão. Ele disse: há um hebreu na prisão que interpreta sonhos. Faraó mandou chamar José, que se barbeou, trocou de vestes e se apresentou diante de Faraó. Faraó contou os sonhos e José disse: Deus revelou o que vai acontecer. 7 anos de fartura virão sobre o Egito, seguidos por 7 anos de fome. Escolha um homem sábio e o ponha sobre a terra. Faraó olhou para ele e disse: poderíamos achar outro como este? Em quem está o Espírito de Deus? Então disse a José: tu serás sobre a minha casa, somente no trono serei maior que tu. E tirou o anel de sua mão, colocou em José, vestiu-o com linho fino e o fez o segundo homem mais importante de todo o Egito. Os 7 anos de fartura chegaram, conforme José previra. As colheitas abundantes foram armazenadas em cidades por todo o Egito. Quando a fome chegou, não só no Egito, mas em toda a região, os povos vinham buscar alimentos, pois o mundo tinha fome.
Em Canaã, Israel ouviu falar que havia trigo no Egito e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Ide e comprai trigo para que vivamos. Então 10 dos filhos de Israel desceram ao Egito, mas Benjamim, o mais novo, ficou com o pai. Quando chegaram ao Egito, José, agora governador da terra, reconheceu-os, mas fingiu não conhecê-los. Ele perguntou: De onde vindes? Eles responderam: Da terra de Canaã para comprar alimento. José os acusou: Vós sois espias. Os irmãos insistiram: Somos irmãos, filhos de um só homem, 12 ao todo. Um já não existe, e o mais novo está com nosso pai. José os lançou na prisão por 3 dias. Depois disse: Um de vós ficará preso. Os outros irão e trarão o irmão mais novo, como prova de que falam a verdade. Os irmãos disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados por nosso irmão. Vimos a angústia da alma dele quando nos rogava, e não o ouvimos. José ouviu e se retirou para chorar. Ele deixou Simeão preso e os outros voltaram com sacos cheios de cereal e o dinheiro devolvido secretamente. Quando contaram a Israel, ele temeu: Perdi José, agora Simeão, e quereis levar Benjamim também? Judá disse: Eu sou fiador por ele. Se não o trouxer de volta, serei culpado para sempre. A fome continuava. Israel, com relutância, permitiu que Benjamim fosse. Quando chegaram ao Egito, José os recebeu e mandou preparar um banquete. Ao ver Benjamim, ele se comoveu profundamente e saiu para chorar em segredo. Depois, voltou, serviu-os e, ao partir, ordenou que colocassem sua taça de prata no saco do mais novo. Alguns passos depois, os deteve: Por que pagastes o bem com o mal? A taça do meu senhor foi furtada. Revistaram os sacos e a taça estava com Benjamim. Os irmãos rasgaram suas vestes, voltaram à presença de José. Judá se aproximou e disse: Deixa-me falar. Se este moço não voltar, meu pai morrerá de dor. Toma a mim por escravo e deixa o menino voltar. José, não podendo mais se conter, mandou que todos saíssem e chorou em alta voz: Eu sou José, vosso irmão. Vive ainda meu pai? Os irmãos ficaram mudos, tomados de espanto. José os consolou: Não vos entristeçais por me haverdes vendido. Foi Deus quem me enviou adiante para a preservação da vida. Ele mandou buscar seu pai, suas famílias e bens, e lhes deu a terra de Gósen no Egito. Quando Israel soube que José vivia, seu espírito reviveu, e ele partiu para o Egito. No caminho, em Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus, que lhe apareceu em visão e disse: Não temas descer ao Egito. Ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo e também te farei subir. Israel chegou ao Egito, viu José, e ao vê-lo, caiu sobre seu pescoço e chorou longamente. Jacó abençoou Faraó e viveu 17 anos na terra de Gósen. Antes de morrer, chamou José e lhe disse: Não me sepultes no Egito, leva-me à sepultura de meus pais. Jacó abençoou seus filhos e, antes de morrer, profetizou sobre eles, destacando Judá e a promessa de que o cetro não se apartaria de sua linhagem. Depois de abençoar seus filhos, Jacó recolheu os pés na cama e expirou. José chorou por seu pai, o embalsamou e, com grande comitiva, o levou até Canaã para sepultá-lo na caverna de Macpela, junto a Sara. Quando os filhos de Jacó viram que seu pai havia morrido, temeram que José agora os vingasse por tudo o que haviam feito a ele. Eles disseram: Agora José nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Mas José os acalmou, dizendo: Não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para preservar a vida de muitos. José viveu até os 110 anos, viu os filhos de Efraim, os de Manassés, e os filhos de Maquir, e antes de morrer, disse aos seus irmãos: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Morreu e foi embalsamado no Egito, mas seu coração permanecia em Canaã.
Após a morte de José, o Egito foi governado por um novo rei que não conhecia a história de José, nem temia o Deus de Israel. O povo de Israel, que um dia foi honrado, agora estava oprimido, escravizado e humilhado. Nas sombras do deserto, Deus estava preparando um libertador, um menino que escaparia da morte, ouviria o chamado da sarça ardente e enfrentaria o poder do império com uma única arma: a palavra do Eu Sou. A escravidão estava prestes a terminar e o confronto com Faraó estava prestes a começar. O Deus dos céus desceria à terra para libertar o seu povo com mão forte e braço estendido. A história de Êxodo estava prestes a começar. Gostou do conteúdo? Então não esqueça de deixar seu like, compartilhar suas opiniões nos comentários e se inscrever para não perder nenhuma novidade. Juntos, vamos crescer ainda mais.